Foi numa noite qualquer, dessas em que a rotina pesa nos ombros e o silêncio parece mais denso do que deveria. Eu estava fechando os últimos relatórios do trimestre, alinhando projeções e revalidando entradas antes do envio final. Trabalho minucioso, mas nada fora do comum. Quando finalmente desliguei o sistema da empresa e abri meus e-mails pessoais para organizar algumas pendências domésticas, vi um alerta de monitoramento de crédito. Nada alarmante, só um lembrete: nova atividade detectada em seu CPF. Não me assustei de imediato. Às vezes esses serviços enviam notificações por qualquer consulta. Mas não lembrava de ter assinado nenhum monitoramento. E a operadora de cartão citada não era uma com a qual costumo trabalhar. Ainda assim, não era uma quantia absurda, algo em torno de R$7.000. Mas não era minha. Salvei o e-mail numa pasta e deixei um lembrete para investigar no dia seguinte. Não era urgente, mas também não era algo para ignorar. Meu nome é Marcos. Tenho 39 anos, e trabalho na Greenridge Capital há 10 anos. A empresa é o que muitos chamariam de estável. Reuniões bem cronometradas, decisões metódicas, e um respeito quase obsessivo por compliance. Nesse ambiente, ganhei reputação de ser o cara certo quando algo precisa ser tratado com cuidado. Ético demais para alguns, mas confiável. Em casa, no entanto, o clima era mais morno. Claire e eu passamos da fase das conversas espontâneas para diálogos cronometrados. Ela sempre foi centrada, ambiciosa, alguém com planos e opiniões. Mas nos últimos tempos, andava dispersa. O celular parecia mais interessante que qualquer conversa nossa. Eu percebia isso, mas não forçava nada. Às vezes os casamentos entram em piloto automático e, com sorte, voltam ao curso. Ela cuidava das finanças da casa. Não por imposição minha, simplesmente foi assim que as coisas se organizaram. Ela gostava de ter esse controle e, até onde eu sabia, fazia bem. Nunca atrasava contas, nunca surgiam surpresas no fim do mês. Mas naquela semana, o jeito como ela perguntou se eu tinha visto o extrato da conta conjunta me pareceu estranho. A pergunta veio solta, casual. Como quem sonda algo sem querer parecer que está sondando. Respondi que não, que andava ocupado demais no trabalho. Ela só assentiu, como se isso confirmasse alguma hipótese interna. No trabalho, a semana correu como sempre. Reuniões sobre exposição de risco, relatórios de auditoria interna, aquele tipo de problema que parece grande para quem não está acostumado com planilhas. Mas mesmo no meio de tudo isso, minha mente voltava àquela notificação. Havia algo nela, não o valor em si, mas o deslocamento. A sensação de que alguém tinha encostado na minha vida sem minha permissão. No sábado, Claire saiu cedo para um compromisso que, segundo ela, era um brunch com amigas do antigo escritório. Não questionei. Peguei meu notebook, abri meus arquivos e comecei a verificar os relatórios do meu histórico de crédito com mais atenção. Cruzei os dados com contas antigas, procurei por qualquer menção àquela operadora desconhecida. Lá estava. Um cartão novo, emitido meses atrás. Endereço correto, nome completo. Nenhum pagamento em atraso, mas o saldo se acumulando devagar. Ainda não era alarmante. Mas era meu nome. E não fui eu quem solicitou aquilo. Voltei para a cozinha e preparei um café. O som da cafeteira parecia mais alto naquele silêncio. Claire voltou horas depois, sorrindo, falando de piadas que eu não conhecia. A risada dela ecoou pela casa como se tudo estivesse bem. Talvez estivesse. Talvez eu estivesse vendo fantasmas em dígitos. Mas algo em mim já tinha mudado. Não por causa da quantia. Mas porque, pela primeira vez, eu considerei a possibilidade de que ela sabia. E que não esperava que eu notasse. O estranho ficou ali, no fundo da mente, como um número redondo demais para ser ignorado.
Eu segui com minha rotina normalmente, mas comecei a notar detalhes que antes passariam batido. 2 cartas do banco chegaram no mesmo mês, ambas com selo prioritário, ambas sumiram da bancada da entrada antes que eu pudesse sequer virar à frente do envelope. Quando perguntei sobre elas, Claire respondeu que devia ser propaganda, já rasgando o papel antes que eu dissesse qualquer coisa. Numa noite de terça, enquanto lavava a louça, ela soltou: "Você tem olhado a correspondência de novo? Ou só deixa acumular agora?" A pergunta foi dita em tom leve, quase rindo. Mas a maneira como ela olhou por cima do ombro, como se esperasse minha reação, me chamou a atenção. Respondi apenas que não tinha tido tempo. Ela não insistiu. Mas algo naquele momento pareceu testado, ensaiado. Como quem quer medir o espaço entre o silêncio e a verdade. Dias depois, enquanto tomávamos café da manhã, ela comentou casualmente: "Você sabia que pontuação de crédito só importa se você for comprar alguma coisa grande? Tipo um imóvel ou carro. Fora isso, ninguém liga." Concordei com um aceno, mas não disse nada. Fiquei observando o que ela dizia com naturalidade demais, como se estivesse se convencendo junto comigo. No trabalho, fui designado para uma auditoria interna. O caso envolvia uma falha operacional de meses atrás que, convenientemente, nunca fora formalmente investigada. Nada grande, um erro de classificação em contratos de rede, mascarado como um ajuste técnico. Mas o suficiente para levantar dúvidas sobre transparência. Meu papel era revisar os e-mails e sequências de aprovações. Eu percebi rápido que ninguém estava mentindo diretamente. Estavam apenas deixando de olhar. Como se fingir que não sabiam fosse suficiente para manter tudo em ordem. Comecei a pensar se era isso que estava acontecendo comigo também. Em casa. Pedi, sem alarde, um relatório completo de crédito com histórico dos últimos 12 meses. Um pedido simples. Profissional. Quando recebi o relatório e sentei para cruzar as informações, o que vi não foi um erro. Foi intenção. O cartão existia. Foi emitido há 4 meses. Meu nome. Meu CPF. Endereço idêntico. Os gastos. Lojas de roupa que eu nunca entrei. Spa urbano. Restaurante em Moema no fim de semana em que estive em Porto Alegre a trabalho. E o mais específico, uma estadia em hotel com data e horário que batiam exatamente com meu voo de ida. Não era uma quantia que mudaria minha vida. Mas não era sobre o valor. Era sobre a clareza. Claire nunca mencionou nada disso. Continuava falando dos nossos planos de viagem para o fim do ano, perguntando se eu queria trocar o carro no segundo semestre. Ela agia como se tudo estivesse absolutamente sob controle, e talvez estivesse, do ponto de vista dela. Talvez ela contasse com o fato de que eu não olhava essas coisas. Ou que, mesmo se visse, preferiria não criar tensão. Mas algo tinha mudado. A auditoria na Greenridge me lembrava disso todos os dias. A omissão também é uma decisão. Quando ninguém está prestando atenção, as pessoas tomam liberdades. E quando elas aprendem que não há consequências, repetem. Refinam. Não confrontei Claire. Ainda não. Eu precisava entender o que mais ela teria feito sob o manto da minha confiança. Confiança essa que, ao que tudo indicava, ela tinha aprendido a tratar como blindagem. A verdade é que eu não me sentia traído. Ainda não era essa a palavra. Era como se eu tivesse sido mal interpretado. Como se minha calma tivesse sido lida como passividade. E se há algo que aprendi em uma década de compliance, é que silêncio não é sinal de ignorância. É preparação. Naquela manhã, abri o notebook com um propósito simples: confirmar o que já sabia. Entrei no site da administradora do cartão e iniciei o contato pelo chat. Pedi o detalhamento da abertura da conta. Fui transferido para um atendente.
Ele fez perguntas básicas: nome completo, CPF, endereço. Eu confirmei, e ele disse que, por segurança, haveria uma verificação adicional. Você pode me informar o telefone e o e-mail alternativo cadastrados na abertura do cartão? Ele perguntou. Anotei o que ele ditou. O número era o segundo chip do celular da Claire, aquele que ela usava apenas para contatos de freelancers de um projeto antigo. O e-mail, um que ela criou anos atrás e usava raramente. Nenhum deles era meu. Pedi, com toda a tranquilidade possível, acesso à gravação da ligação feita para ativar o cartão. Ele me explicou o processo, que levaria até 2 dias úteis. Agradeci. Fechei o notebook. Nada mais me surpreendia. 2 dias depois, recebi um link seguro com o arquivo de áudio. Ouvi com fone, no meu escritório, enquanto o café esfriava ao lado. Era ela. Voz nítida. Claire confirmando meu nome, meu endereço, minha data de nascimento. Ela soava calma. Educada. Como se estivesse falando de qualquer coisa banal. Não senti raiva. Senti precisão. A frieza com que ela fez aquilo não exigia confronto. Exigia compreensão. Ela não estava em dúvida. Não parecia pressionada, assustada ou desesperada. Estava confortável o suficiente para assumir meu lugar numa ligação formal, sem tropeços, sem hesitação. Eu fechei o player e salvei o arquivo numa pasta criptografada. Naquela noite, Claire abriu uma garrafa de vinho e me serviu uma taça antes mesmo que eu colocasse a pasta no chão. Ela estava leve. Sorridente. Perguntou se eu toparia uma viagem de verdade nas férias, algo longe, com sol, sem telefone. Eu observei o jeito como ela falava, o ritmo das palavras, a maneira como não evitava meus olhos. Aquilo exigia prática. E convicção. Parece uma boa ideia, respondi, mantendo a voz neutra. A gente precisa, né? Você anda tão distante, ela completou, mexendo na taça. Talvez eu só esteja prestando mais atenção, disse, com um leve sorriso. Ela não entendeu. Ou fingiu não entender. Mudou de assunto logo depois. Mais tarde, sentei no escritório, abri a gaveta onde guardo papéis antigos e peguei um caderno de capa dura. Nele, comecei uma lista. Mas não de acertos. De estrutura. Dívidas, ativos conjuntos, gastos fixos, recursos acessíveis apenas por um dos dois, movimentações recentes. Não era preparação para uma briga. Era organização. Eu precisava enxergar o mapa antes de entender onde estavam os riscos. Comecei a revisar todos os extratos dos últimos 6 meses. Baixei cópias, destaquei transferências, identifiquei padrões. Claire vinha transferindo pequenas quantias da conta conjunta para uma carteira digital de investimentos. Nada gritante. Valores espaçados, sempre dentro de um limite que passaria despercebido. Quando olhei com mais cuidado, percebi que ela também havia criado uma regra automática de débito mensal com valor variável, vinculada àquela mesma carteira. Não era ilegal. Mas não era transparente. Entrei no app e simulei uma transferência reversa. Não era possível. A carteira estava atrelada a um CPF, o dela. E exigia dupla autenticação. Só ela tinha acesso. Fechei o notebook e olhei para o teto por alguns minutos. Não porque não soubesse o que fazer. Mas porque finalmente entendi o cenário inteiro. Claire não apenas havia criado uma dívida no meu nome. Ela estava construindo, cuidadosamente, uma arquitetura paralela. Um modelo onde ela controlava a liquidez, a dívida e a informação. Um sistema que só funcionava se eu permanecesse passivo. Não perguntei por que ela fez isso. A resposta nunca seria sincera. Nem importava. O que importava era o desenho. E ele estava claro.
Ela não cometeu um erro. Fez uma aposta. E a aposta foi que eu não notaria, ou, se notasse, não faria nada. Foi aí que compreendi algo simples: a confiança não precisa ser quebrada com um ato grandioso. Às vezes, ela só precisa ser dobrada, aos poucos, até não voltar mais ao formato original. Claire tinha dobrado a minha. Com mãos leves, com silêncio, com pequenas decisões acumuladas. E agora, ela acreditava que o papel ainda estava inteiro. Mas eu sei ler dobras. Elas contam histórias que a superfície não mostra. Ela começou a perceber quando parou de ouvir o cheguei na porta. Quando os beijos na bochecha viraram um aceno de cabeça. Não houve nenhuma explosão, nenhum confronto, só um leve e constante afastamento. Como maré baixa. Claire ainda me chamava de amor, mas eu não respondia com nada além de um sorriso cordial. Se perguntava se eu queria pedir algo para jantar, eu respondia: o que for mais fácil para você. Você tem trabalhado demais ultimamente, ela disse, numa noite de terça. Eu estava com o notebook no colo, revisando uma planilha de transferências internas. Respondi. Muita demanda com o pessoal do compliance. Ela sentiu, mas seus olhos ficaram em mim por mais tempo do que o normal. Eu continuei digitando. No trabalho, a auditoria interna finalmente foi concluída. Os relatórios que entreguei, cuidadosamente organizados, ajudaram a identificar as maiores falhas processuais. Houve uma pequena reestruturação silenciosa, nenhum anúncio oficial, mas nomes começaram a desaparecer dos e-mails. Alguns foram transferidos. Outros, discretamente desligados. O diretor financeiro me chamou para uma reunião curta. A sala estava vazia, exceto por ele e um dos novos gerentes de compliance. Gostaríamos da sua ajuda para desenhar a nova estrutura ética da empresa, ele disse. Nada formal ainda, mas seu trabalho chamou atenção. Claro, eu disse, mantendo o tom neutro. Posso contribuir. Eu não pedi reconhecimento. Nenhuma promoção. Só fiz meu trabalho direito. Ainda assim, era impossível não notar a diferença. No Greenridge, minha atenção aos detalhes me levava adiante. Em casa, ela fazia com que eu parecesse ausente. Sem anunciar nada, abri uma nova conta bancária em meu nome. Transferi uma porcentagem modesta do meu salário para lá, suficiente para manter alguma flexibilidade, mas sem levantar alarmes. Também revisei os beneficiários do meu seguro de vida. Tirei Claire. Coloquei minha irmã. Era reversível. Tudo era. Mas o gesto não deixava de ser significativo. À noite, começamos a dormir virados para lados opostos. Os convites para almoços de domingo foram substituídos por "acho que vou descansar hoje". Quando ela perguntou o que eu estava sentindo, sorri com naturalidade. Só cansado. Nada demais. Ela pareceu aceitar. Por fora, ainda éramos um casal funcional. Mas por dentro, eu já tinha parado de investir. Numa quinta-feira qualquer, enquanto eu recolhia os pratos da mesa, Claire mexia no celular. A tela estava iluminada com uma calculadora. Você já pensou em refinanciar a casa? Ela perguntou, sem levantar os olhos. A pergunta veio carregada de intenção. Talvez fosse prática. Talvez não. Não, respondi, com a mesma calma de sempre. Não é algo que estou considerando no momento. Ela finalmente levantou o olhar, confusa. Quase ofendida pela objetividade da resposta. Mas eu já estava indo para a sala, guardando as louças mentalmente, decidindo que precisava revisar no material da manhã. Ela não insistiu. Havia aprendido a confiar em minha falta de reações. Na semana seguinte, quando cheguei do trabalho, encontrei uma vela acesa na mesa e uma garrafa de vinho aberta. Claire vestia um suéter que usava quando queria recriar um clima mais íntimo. Pensei que poderíamos jantar juntos hoje, sem pressa, ela disse.
Sentei. Comi. Conversei sobre o novo projeto no Greenridge, sobre a mudança na diretoria. Ela ouviu, fez perguntas. Mas minha voz não subiu de tom em momento algum. No fim da noite, ela se aproximou para um abraço mais longo. Segurei seus ombros. Dei um beijo leve na testa. Depois subi para dormir. Sozinho. A reconciliação que ela parecia querer não vinha do mesmo lugar. Ela buscava reconectar com o homem de antes. Mas eu já estava em outro ponto. Eu não queria vingança. Só queria clareza. E a clareza, agora, era fria. Como o espaço que se forma entre duas pessoas que ainda dividem a mesma casa, mas já deixaram de viver a mesma vida. Claire achou que poderia passar por cima de mim com pequenos desvios. Pequenos gastos. Pequenas mentiras. E por um tempo, eu deixei. Não porque não percebi, mas porque estava esperando o momento em que aquilo deixaria de ser ruído e começaria a significar algo. Ela usou o cartão. Abriu um adicional em meu nome. Os valores ainda estavam visíveis no painel de controle, mesmo com notificações desligadas. Eu sabia quando foi, quanto foi e onde ela estava quando fez cada transação. Eu não a confrontei. Fiz o que costumo fazer, tomei nota. O total chegou a R$ 28.700. Ela talvez achasse que fosse despercebido. Ou talvez não ligasse. Mas ao invés de pagar ou cancelar o cartão, eu abri uma conta nova. Uma carteira conservadora, em meu nome apenas. Tesouro direto, ações estáveis, fundos imobiliários de baixo risco. Transferi R$ 28.700 para lá. Exatamente o valor que ela havia me cobrado. No extrato, parecia uma coincidência. Mas eu sabia o que era. O cartão? Deixei o saldo lá. Não toquei em nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Apenas entrei no portal e selecionei atividade suspeita. Isso não dispara denúncia automática, apenas abre caminho. Fiz upload de documentos, anexei cópias dos lançamentos, e adicionei um arquivo de áudio, uma gravação simples, da sala de jantar, onde ela dizia: "Ninguém olha esses extratos mesmo." Salvei tudo. Mas não enviei. Ainda não. Na semana seguinte, agendei reuniões discretas com 2 advogados. Um para revisão testamentária, outro para reorganização patrimonial. A casa ainda estava em ambos os nomes, mas o apartamento que herdamos da minha tia estava livre. Solicitei a cisão e registrei a parte que me cabia como bem individual. O carro foi transferido para meu CPF. Os investimentos conjuntos foram rebalanceados, eu retirei minha parte, alegando necessidade de liquidez. Tudo dentro da lei. Nada exigia assinatura conjunta. Ela não percebeu. No domingo, ela comentou, rindo: "Você anda mais misterioso ultimamente." Olhei por cima da caneca de café. "Só tenho reequilibrado algumas coisas." Ela riu, mas não entendeu. Não era para entender. Ainda. Na terça-feira, às 9h17 da manhã, ela recebeu a notificação. O saldo do cartão havia sido congelado. A análise estava em andamento. O atendimento solicitava documentos comprobatórios de ambas as partes. A conta estava agora sob revisão formal, com um aviso claro: possível litígio entre titulares. Ela me ligou 3 vezes. Não atendi. Respondi por e-mail. Sem drama. Apenas texto limpo, direto. Claire, recebi notificação semelhante sobre a investigação do cartão. Seguem os detalhes anexos. Me avise se precisar de ajuda para organizar sua resposta. Marcos A. Figueira. Usei meu nome completo de propósito. Ela respondeu menos de 5 minutos depois, pedindo para conversar pessoalmente.
Eu sugeri o final de semana seguinte, caso os compromissos dela permitissem. Ela não gostou, mas aceitou. Não houve explosão. Nenhuma briga. Apenas a primeira rachadura visível. Ela percebeu que eu não estava mais parado. Naquele sábado, ela mencionou, tentando parecer casual: "É só um mal-entendido. Eu ia te contar, mas achei que você não ligava." Respondi como se estivéssemos falando de uma conta de luz. "Agora estou prestando mais atenção." Ela ficou em silêncio. Por alguns segundos longos demais. Eu não acrescentei nada. Deixei o espaço trabalhar por mim. No fundo, ela ainda não entendia o que estava mudando. Não era sobre o cartão. Nem sobre o dinheiro. Era sobre presença. Sobre deixar de ser previsível. Ela havia construído uma imagem de mim, alguém estável, contido, confiável até o tédio. E por muito tempo, fui. Mas ela confundiu estabilidade com fraqueza. Silêncio com submissão. E agora, pela primeira vez, estava vendo o que acontece quando alguém como eu decide se mover. Não é barulhento. Não é impulsivo. É contábil. Ela não estava mais lidando com um homem que deixava passar. Estava lidando com alguém que registra. Que calcula. Que espera. E que age, quando faz sentido agir. O encerramento do processo veio num e-mail seco, sem adjetivos. A auditoria interna concluiu que a dívida atribuída à minha conta não foi autorizada formalmente e que os documentos anexados ao financiamento não correspondiam às diretrizes do sistema. Fim de análise. Nenhuma responsabilização explícita, nenhum pedido de desculpas, só a remoção silenciosa do valor do meu registro e a recomendação de encerramento do caso. Me ofereceram mediação. Recusei. Me perguntaram se eu gostaria de abrir processo criminal. Também recusei. Não foi por nobreza. Só não havia mais nada ali que me interessasse. Claire, aos poucos, percebeu. Não de imediato. No começo, tentou manter as interações neutras. Falava comigo como quem tenta reaquecer café velho, mudando o tom, evitando assuntos, sorrindo sem causa. A gente podia tirar uns dias, só nós dois, ela disse uma noite, enquanto eu revisava uma planilha fiscal no laptop. Respirar. Redefinir. Começar de novo. Não houve ironia no que respondi. Eu já comecei. Ela ficou em silêncio. O suficiente para entender. Não houve mais insistências depois disso. Apenas silêncio funcional. Divisão de agendas. Tarefas práticas. E uma tarde qualquer, ela me avisou que começaria a organizar a mudança. Eu assinei os papéis sem anotações. Nem ela. Nenhuma cena, nenhuma discussão. Apenas canetas deslizando em silêncio. O apartamento agora está no meu nome, integralmente. A escritura foi ajustada discretamente meses antes. Durante um refinanciamento de portfólio que eu fiz com o banco. Ela assinou, achando que estava apenas autorizando um seguro novo. Não perguntei por que não leu. E ela nunca pensou em revisar. Ela também não percebeu que os valores que prometi igualar, como forma de dividir responsabilidades, foram convertidos em aportes que renderam mais do que o triplo da dívida original. Não por vingança. Por prática. Por aprendizado. Porque números, ao contrário de palavras, sempre se revelam com o tempo. Meu portfólio está limpo. Meus ativos, blindados. A empresa me transferiu para uma unidade estratégica, com mais autonomia e menos política. E pela primeira vez em anos, minhas decisões não precisam passar por um filtro emocional antes de serem tomadas. Claire saiu sem levar muito. Algumas caixas, roupas, livros. Nenhuma conversa além do necessário. Não pediu explicações.
E eu não ofereci. O último e-mail que recebi dela veio semanas depois. Espero que você esteja bem. Não respondi. Não por desprezo, mas porque, de verdade, eu estava. Não houve catarse. Nenhum momento final de alívio ou justiça servida. Só uma linha reta e silenciosa entre o que foi e o que agora não é mais. Hoje, olho meus extratos e vejo clareza. Não apenas nos números, mas na ausência de ruído. A tranquilidade de saber que tudo o que ficou, ficou porque faz sentido. E o que saiu, saiu porque deixou de fazer. Não sou cínico. Nem frio. Só entendi que confiança não é algo que se exige. É algo que se oferece e se iguala. Quando não há correspondência, não adianta insistir. Nem brigar. Apenas sair da equação com dignidade. Há quem ache que controle vem de dominar o outro. Mas o verdadeiro controle, descobri, vem da capacidade de esperar, calcular e sair na hora certa, com o balanço limpo.